Olá, turminha linda do terceiro ano. Sou a tia Alessandra e estamos aqui juntinhos para novos conhecimentos, exatamente, aumentarmos a cada dia um degrau da nossa escada, né? Para a gente chegarmos juntos até o final do ano letivo e, com certeza, com a ajuda da tia Alessandra, com a orientação aqui da tia Alessandra, e também com seu esforço, você vai conseguir atingir o seu objetivo. Exatamente, você vai conseguir vencer mais uma etapa do seu aprendizado. Mas para que isso aconteça, meus amores, vocês sabem, é preciso dedicação. É preciso que haja dedicação para que você possa conseguir alcançar os seus objetivos. Então, ó, show preguiça, show desânimo e vamos lá à nossa atividade, aos nossos conteúdos. Olha, hoje vai ser muito interessante, vai ser bem legal, porque eu sei que vocês gostam muito do assuntos quando a gente fala sobre artes. E hoje nós iremos falar sobre artes. A nossa disciplina será na disciplina de artes. Vocês vão demonstrar aí o artista que tem em cada um de vocês. Mas para que vocês despertem esse artista que tem aí dentro de cada um de vocês, é bom também que você tenha mais conhecimento em relação aos movimentos artísticos que aconteceram. Hoje nós vamos falar sobre o movimento suprematista. Já falamos sobre alguns movimentos da arte moderna e hoje nós estaremos falando sobre este movimento, né, que é o movimento suprematista, e está lá no seu livro na página 17. Vamos lá observar? Observe o seguinte, gente. Esse movimento, ele teve início na antiga Rússia em 1913, com o artista Kazimir Malevich, que foi pintor e escritor, e Vladimir Maia. Gente, esse nome aí é meio complicado, tá? A tia Alessandra vai deixar aí esse nomezinho aí para vocês, mas eu sei que era Vladimir e que ele era poeta. Então, olha só, gente, esse movimento suprematista, ele teve início lá em 1913, muito tempo atrás. Mas como foi um movimento, né, que deu origem aí a uma nova forma que as pessoas utilizam, né? Utilizaram e ainda hoje utilizam na forma de desenho, né? E nas suas obras de arte. E ele teve início com esses dois artistas. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses dois artistas. Observe aqui Casimir, né? Que ele foi um pintor abstrato russo de ascendência polaca ucraniano. Ele fez parte da vanguarda russa e foi o mentor do movimento conhecido como suprematismo. Então, esse foi um dos mentores deste movimento que nós estamos estudando, né, na nossa aula de hoje. Também Vladimir, também chamado de o poeta da Revolução, ele foi um poeta, dramaturgo e teórico russo, frequentemente citado como um dos maiores poetas do século XX. Observamos agora as principais características destas obras. As principais
Características das obras deste movimento são o não interesse por formas e aparências exteriores da natureza. Observe que nessa imagem ao lado, nós podemos observar que possui muitas formas, mas nada assim que leve ao interesse da natureza. Eles utilizam mais formas, né, que podemos observar aí ao lado, retângulos, losangos, setas, né, exatamente. Por isso, o interesse pelas formas abstratas e geométricas, como quadrado, retângulo, cruz, triângulo e círculo, determinadas por linhas, e a defesa da cor pura. Então, você pode observar aí nessa imagem que uma das principais características deste movimento era o interesse por estas formas abstratas. Aí nessa imagem nós podemos observar o círculo, a cruz, o quadrado, os retângulos, né? Que eles gostavam muito também de utilizar, né? Aquela cor, né? Pura, né? Aqui no caso o vermelho, o amarelo e o azul. Nesta perspectiva, rompe-se com a ideia de imitar a natureza, seja com formas ilusionistas, seja com a luz e a cor naturalista. Então, como nós, né, já estudamos também alguns dos nossos pintores, eles gostavam de imitar a natureza nas suas obras, gostavam de desenhar as paisagens, de apresentar a natureza, de apresentar ali o verde das matas, o azul do céu, então as águas dos mares. Mas esse movimento, ele já não quis mais se apegar à ideia de imitar a natureza. Ele se apegou mais a essa forma da utilização dessas formas geométricas, conforme vimos, né, algumas imagens anteriores, e até que você pode observar a imagem aí na sua tela, nós temos aí retângulos, nós temos também aí quadrado, e você pode observar que na pintura desses retângulos, na pintura desses quadrados, você vai obter apenas uma cor, né? Porque muitos pintores também de outros movimentos, eles gostavam sempre de fazer uma pintura mais livre. E esse movimento não, ele já gostava mais de utilizar a pintura da forma pura. Vamos observar aqui alguns representantes e obras deste movimento. Aí nós temos 4 telas. Nas 4 telas, nós podemos observar aqui as características principais, que são a utilização das formas geométricas, conforme já falamos. Observamos também, através dessas imagens, que eles não aderiram a se apegar à ideia de imitar a natureza. Então, em nenhuma dessas imagens que estão aí na sua telinha, você pode perceber a presença aí da natureza. Então, essa é uma das características deste movimento, né? O movimento suprematista. Então, eles gostavam de utilizar a cor pura, né, das imagens, e também utilizar mais os objetos, né, as formas geométricas de uma forma mais simples. Agora, amores, nós vamos para nossas atividades. E as nossas atividades serão nas páginas 18
até a página 21. Então, vamos lá observar o que diz ali na página 18. Vamos lá. Diz o seguinte, agora é com você. Olha lá, gente, na primeira questão. Observe as imagens e identifique qual delas faz parte do movimento suprematista. Então, você deve observar aí que nós temos 4 imagens. Nós temos o quarto de Van Gogh, nós temos o Black Circle, nós temos corvos no campo de trigo, ou seara com corvos, e nós temos também o vaso com girassóis. Dessas 4 imagens que nós temos, dessas 4 obras que nós temos aí na primeira questão, apenas uma corresponde às características do movimento suprematista. A tia Alessandra explicou para vocês quais eram essas características. Aí agora você vai analisar cada uma dessas imagens, dessas 4 imagens, e vai observar aquela que somente essa que possui as características principais, né, do movimento suprematista. Achou essa obra de arte? Marca um X, ok? Vamos lá para a segunda questão da página 19. Na página 19, na segunda questão, diz o seguinte: observe as imagens e depois registre a sua opinião sobre as obras. Primeiro, nós temos uma obra de Pablo Picasso, o Ateliê, foi feito em 1928. Foi feito óleo sobre tela. Então, nós vamos observar aí essa imagem. Você deve analisar o que você está vendo e também você pode imaginar o que essa imagem está te transmitindo. Então, no item A, nessa primeira imagem aí, você deve observar atentamente e você vai escrever aí o que você está vendo. Pode usar a sua imaginação. Observa atentamente e vê se você descobre alguma semelhança com alguma paisagem, algum momento, né, que você pode estar vendo diante dessa imagem que você está observando aí. Na B, o que você pode imaginar a partir desta obra? O que está acontecendo? Só em você olhar e analisar essa obra, você pode imaginar o que pode estar acontecendo naquele local, naquele desenho. Depois, nascer, o que você sente? Qual o teu sentimento diante desta obra? Ao observar esta obra de arte, ao analisar esta obra de arte, qual é o sentimento que te traz ao ver essa obra de arte? Aí você escreve o teu sentimento aí na letrinha C. Agora vamos observar também uma outra pintura, né, de Casimir, que é a Hierárquica e Supremática. O que você está vendo nessa imagem? Aí você observa e escreve aí no item A. O que você pode imaginar a partir desta obra? O que ela queria se referir, o que ela quer dizer, com o que ele quer dizer ao fazer essa imagem? E qual é o sentimento ao olhar essa imagem? Qual o sentimento que você tem ao olhar essa imagem? Aí você pode escrever aí na letra C. Vamos agora à terceira questão. Aí você vai imaginar e executar uma obra com as características suprematistas, com as formas indicadas. Olha só, dica aí, gente, atenção. Você pode utilizar o quadrado,
Lembrando, se você for utilizar o quadrado, você deverá pintar este quadrado de verde. Tia Alessandra, eu quero utilizar também na minha obra de arte o retângulo. Ótimo, mas você deverá pintar esse retângulo de laranja. Tia Alessandra, eu estou inspirado. Eu vou desenhar também uma cruz na minha obra de arte. Ótimo, faça sua cruz de azul. Tia Alessandra, eu também, para incrementar minha obra de arte, eu vou desenhar este triângulo. Muito bem, faça o triângulo e pinte de roxo. Tia Alessandra, para finalizar, eu vou utilizar todas estas formas que estão aí na terceira questão. Lembrando que o círculo é de amarelo. Então, meus amores, olha só, pode utilizar todas estas formas que estão aí na terceira questão? Sim, a sua imaginação é que vai, né, determinar aí o que você vai utilizar. Só que lembre-se, quadrado, pinta de verde, retângulo, pinta de amarelo, a cruz faz de azul, o triângulo pinta de roxo e o círculo de amarelo. Então, boa criatividade aí, olha. Bota aí a imaginação para funcionar e faz um desenho aí no capricho, viu, gente? Olha na hora de pintar, né? Só rabiscar lá o lápis de cor, não. É uma pintura. Demonstre que você é capaz, tá certo, meu amor? Então, queridos, um beijo grande, enorme da tia Alessandra e até a nossa próxima videoaula. Tchau, meus amores!